Hoje, 29 de maio, é o Dia Mundial da Esclerose Múltipla. E você sabia que muitos brasileiros pouco sabem sobre essa doença? Mais de 50% acredita que essa é uma doença que atinge somente os idosos. Imagina. A prova de que isso está errado é o diagnóstico de celebridades como, por exemplo, Jack, que é o filho do astro do rock Ozzy Osbourne, da atriz Cláudia Rodrigues. Enfim, a esclerose múltipla é uma das doenças mais comuns em adultos jovens, que compromete o sistema nervoso central de causa ainda desconhecida. Ela foi descrita inicialmente em 1868 pelo neurologista francês Jean-Martin Charcot. E como a grande maioria das doenças, quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor para o paciente. Vamos entender melhor com a ajuda da neurologista muito bonitinha e competente, Liliana Russo. Boa noite, Liliana. Obrigado por ter vindo, Boa noite. querida, Muito viu? obrigado pelo convite, pela abertura desse espaço. No Rio são dois, aqui tem economia, né? Verdade. Obrigado por ter vindo, querida. Muito obrigado pelo convite. Bom, doutora Liliana, a esclerose múltipla, como eu disse anteriormente, não tem causa conhecida. Exato. Mas como é que ela atinge o nosso organismo? Bem, o melhor caminho para a gente poder entender a doença é iniciar falando sobre a sua definição. Ela, como você bem disse, é uma doença exclusiva do sistema nervoso central, uma doença inflamatória, autoimune, desmelinizante e degenerativa, que acomete adultos jovens entre a faixa etária de 20 a 40 anos, predominantemente mulher, de 2 mulheres para um homem, né? E principalmente a etnia branca, embora as outras etnias sejam acometidas também. O que é importante é ter algumas noções que são importantes, porque a gente fala uma definição com tanta terminologia técnica, né? Fica difícil para os telespectadores entender, para a população entender. E a data de hoje é uma data muito importante, porque justamente a finalidade é a sensibilização, né, da população para o conhecimento dessa patologia que vem aumentando em incidência e em prevalência, inclusive no nosso país. Então, assim, o sistema nervoso central, ele é um sistema de interação, né? Você tem o meio externo, né? Que você percebe e interage com ele através dos sentidos. Isso, você tem uma adaptação, né? Onde você consegue ter essa interação com o meio externo e o meio interno para ter um equilíbrio, né? Ele é formado por células nervosas, a unidade básica, células nervosas, os neurônios. Esses neurônios, essas fibras nervosas, elas são cobertas por uma membrana chamada mielina, que é uma substância protetora dessas fibras nervosas e acelera a velocidade de condução, que é a fórmula que o estímulo externo penetra no organismo. Então você tem um estímulo visual, auditivo, tátil, se transforma em elétrico e através das fibras nervosas ele vai sendo conduzido. Um neurônio não mielinizado, ele tem uma velocidade de condução de 1 metro por segundo. Um neurônio mielinizado é 200 metros por segundo, para você ver como a velocidade de condução é muito rápida. Quando você tem inflamação e desmielinização, você tem perda dessa estrutura, a mielina. Isso é um fato importante. E aí nós sabemos que nós temos nessa situação uma diminuição da velocidade da condução do estímulo nervoso, que pode ser total e parcial. Um outro dado importante é que esta mielina, ela está presente em todo o sistema nervoso central, ou seja, cérebro, cerebelo, tronco encefálico, que estão na craniana e na medula espinhal, na coluna vertebral. Então, disso, nós tiramos algumas conclusões. Que a variabilidade dessa doença, a apresentação dessa doença é muito grande, porque como a mielina está disposta em todo o sistema nervoso central, qualquer região pode ser atingida. Então, para a gente ter uma ideia, hoje nós temos um leque de sinais e sintomas que gira em torno de 86. E isso é um dos fatores que dificultam muito o diagnóstico. Claro. E, olha, para entender, eu imagino que a raiz nervosa seja o fio de cobre. A mielina seja aquele plástico que envolve o fio de cobre. Exatamente. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Tá. Agora, existe algum perfil definido de um paciente com esclerose múltipla?
Epidemiologicamente, que é o que acho que você está querendo saber, Isso. é como a gente já comentou, né? É mais comum em pessoas de 20 a 40 anos, principalmente mulheres, numa incidência de 2 a 3 mulheres por homem, mais caucasianos, mais brancos, né? Embora afete afrodescendentes, asiáticos descendentes também, né? Mas uma coisa que a gente sempre quer saber é sintomatologia, ou seja, quais são os sintomas mais comuns, como é que ela começa a dar sinais, de que maneira? Como a gente falou, a mielina que é atingida. A mielina está distribuída em todo o sistema nervoso central. Então, qualquer região pode ser afetada. Dependendo da região afetada, nós vamos ter a sintomatologia. É claro que tem algumas regiões que são mais predominantes, né? Então, por exemplo, o nervo óptico. É muito comum você ter inflamação do nervo óptico, nós chamamos de neurite óptica. Habitualmente, o indivíduo tem uma perda visual de intensidade variável, gravidade variável, né? Em um único olho, né? Somado com dor. Isso pode ser de instalação aguda, rapidamente, ou subaguda, em algumas horas. É um sintoma, é muito comum como sintoma inicial. Eu quero pegar esse gancho do agudo, porque eu sei que existem tipos, né, de esclerose, né? O primeiro, eu anotei aqui para não errar, é o remitente recorrente. Como é que é caracterizado? São tipos evolutivos, né? Isso que você está falando. O remitente recorrente ou surto-remissão. Nós temos um evento agudo, sintomático, né, onde você vai ter a disfunção neurológica, que é variável dependendo da região. Pode ser de um membro, pode ser? Exato, você pode ter uma perda visual, uma visão dupla, tontura, desequilíbrio, perda de força, uma parte do corpo, das pernas, de um membro, disfunção urinária, sexual, uma queixa muito comum e subjetiva que dificulta bastante também o diagnóstico é a fadiga, que pode ser causada por tantas patologias e é um sintoma comum. 96% dos pacientes de esclerose múltipla apresentam fadiga. Mas voltando aos tipos evolutivos, então o surto-remissão, então o surto é o evento sintomático, que dura não menos do que 24 horas. E a remissão é a regressão dessa sintomatologia parcialmente ou total, 30 dias ou até 6 meses lentamente. Então, no surto-remissão, o que acontece? A pessoa tem um evento clínico que dura 24 horas, 30 dias aproximadamente, depois ele volta ao normal ou próximo ao normal. Fica um período sem sintoma algum até ter um novo evento. E assim sucessivamente. Tá? O que caracteriza o evento? É o momento inflamatório. Nós não sabemos o porquê, mas sabemos que, por algum motivo, o sistema imune, o sistema de defesa da pessoa, desconhece a mielina como sendo uma estrutura dela e a agride como se fosse um agente externo. Né? Então, você tem momentos inflamatórios e momentos menos inflamatórios, sucessivamente. 80%, 85% começam com essa fase evolutiva. Depois de 10, 20 anos de evolução, a pessoa pode passar por que nós chamamos secundariamente progressiva. É que tem o primário também, né? Tem o primário é outro tipo, outro tipo evolutivo. E o progressivo secundário, é isso? Exato. Né? O secundariamente progressivo normalmente é uma evolução natural, ou seja, sem nenhum tipo de tratamento, né? Isso tem que ficar muito claro, né? Surto-remissão, da remitente recorrente. Já primariamente progressiva, nós não temos esse momento pontual de sintoma. Você vai observando paulatinamente a pessoa se agravando, né? E é mais raro, acomete em torno de 10% da população, habitualmente mais homens. E a outra que é a secundária. A mais frequente. A secundariamente progressiva é uma evolução natural da remitente recorrente. Né? Então, no início eu tenho uma atividade muito mais inflamatória, mas o nosso organismo, ele sempre tem uma tendência a reequilibrar. Ele sempre tenta buscar o reequilíbrio. Então, ele tenta remielinizar, ele tenta compensar essa mielina que foi destruída. Só que chega num ponto que você acaba perdendo essa
esse equilíbrio. Então você não consegue mais remelinizar, aí você desmeliniza e cicatriza. E o problema da cicatriz, que anatomicamente ela resolve o problema, fechou a ferida, mas funcionalmente ela não tem a mesma função. Claro, E o que acaba acontecendo com o tempo? Eu vou tendo acúmulo de cicatrizes e com isso eu acabo tendo acúmulos de disfunções também. Aliás, a palavra esclerose significa cicatriz, Exatamente. né? E esclerose múltipla é justamente isso, múltiplas cicatrizes. É difícil o diagnóstico, né? É difícil, principalmente em fases iniciais, porque, primeiro, a pessoa às vezes tem uma sintomatologia que é estranha, esquisita, que nem ela sabe mesmo caracterizar, né? E o médico acaba não tendo ferramentas suficientes para interpretar a queixa, né? E para valorizar. E muitas das sintomatologias, elas têm uma característica inicial que nós chamamos de neurovegetativas, ou seja, dormências que vão e voltam, a fadiga. Agora, numa cidade como a nossa, com ritmo acelerado, Sim. com alto nível de estresse, se confundir com alguma sintomatologia dessa é muito grande, tudo. Mascara. Então, isso dificulta muito. E o tratamento ainda é com interferona, O tratamento a gente pode alinhar em vários aspectos, né? Tá. Você tem o tratamento Eu falo dos disso surtos. porque eu acompanho, eu fui voluntário da ABEM, que é a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, e eu tenho uma amiga que está há 30 anos, minha querida amiga, há 30 anos brigando com essa esclerose múltipla, mas age interferon, viu? Nossa, como tomou essa injeção. Você sabe que o interferon, vamos ampliar um pouco, que hoje no leque terapêutico, para modificar a evolução da doença, né, nós temos um leque maior de medicação, né, onde o interferon é uma delas, mas não é a única, não, né? Antigamente era a única, né? Não, mas a entrada do interferon mudou toda a história evolutiva. Para você ter uma ideia, há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, né, você só tratava o surto, você só tratava a inflamação, né, tentando minimizar, né, essa atividade inflamatória e com isso as consequências dela, né. Então, hoje a gente divide o tratamento no tratamento do surto, que é uma coisa bem pontual, mas o principal que você falou no início, quanto mais precoce o diagnóstico, você facilita melhor o tratamento, né? Que é justamente o tratamento modificador da evolução da doença. A gente sabe que quanto mais inflamação, mais desmelinização, mais cicatriz, acúmulo de lesões com o decorrer do tempo. Então a gente tem que fazer o diagnóstico precocemente e entrar com esses imunomoduladores, tentando modificar essa evolução. E você melhora muito, tanto taxa de surtos, né, como em exames, principalmente ressonância nuclear magnética, você consegue ver uma evolução, né, da atividade inflamatória minimizada, né? Então você diminui a atividade a nível de surto, a gravidade e as consequências disso no indivíduo. Prevenção não tem como, né? Não tem como prevenir, né? Assim, o que você avalia muito e uma coisa que é importante a gente falar do diagnóstico, acho que isso é muito importante, é que não há nenhum exame que dá diagnóstico da doença. O diagnóstico da doença ainda é um diagnóstico clínico. Isso é uma maravilha de ouvir. Eu vou explicar por quê. Sinceramente, hoje nós vamos ao consultório de um médico e ele não dá diagnóstico nenhum. Quem dá o diagnóstico da nossa patologia é um laboratório. Então, quando se fala em diagnóstico clínico, eu vou às nuvens. Porque nem tudo está perdido. Eu sou meio dinossauro nessa história, e de família inteira de médicos, eu me lembro que era fácil isso. Hoje, nossa, com essa variedade. Isso é uma inversão de valores, né? Porque o diagnóstico de qualquer patologia ainda é clínico. Os exames subsidiários, como bem diz o nome, é para te auxiliar. Claro. No caso da esclerose múltipla, o diagnóstico é clínico, pautado na história evolutiva, né, na distribuição temporal, né, até por causa desses surtos e remissões que ocorrem no decorrer do tempo, e a distribuição espacial, dependendo da sintomatologia, a gente sabe mais ou menos as regiões neurológicas que estão afetadas, né, e você tem de excluir
outros diagnósticos. Na verdade, esclerose múltipla é um diagnóstico de exclusão. O sistema nervoso é único. Então, toda a sintomatologia, seja um derrame, seja um tumor, seja um trauma, o sintoma é o mesmo, né? Claro. O que vai diferenciar é a história clínica. E os exames vão nos auxiliar. A ressonância realmente nos ajuda e muito. Mas ela exclusivamente não faz diagnóstico, não. Então, isso é uma coisa muito importante. Liliana, muito obrigado, querida. Essa é a doutora Liliana Russo, era aquela neurologista, e essa pauta teve sugestão de uma outra querida amiga nossa, a Ana Cláudia. Ela era secretária de produção, ela está afastada, inclusive, das suas funções aqui, é uma queridinha. Eu quero até mandar um beijo para ela. Ana Cláudia, se você estiver vendo, ó, beijo para você, meu amor. Ela hoje está em casa nos assistindo, está afastada do seu trabalho, pela esclerose múltipla. E tome interferon nela também, viu? Obrigado, Liliana. Obrigado de coração, querida. Imagina, eu que agradeço a oportunidade da gente poder estar sensibilizando e falando um pouco da patologia para a população conhecer um pouco mais. Obrigado, querida. Essa casa é sua. Obrigada. Acho que é contigo, né? Ninguém me avisou, mas eu vou para aí, porque você está toda bonitinha. Deve ser. Estou te esperando.